Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é comunidade. Grupo local de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão irmanadas por uma mesma herança cultural e histórica. Ainda é usado para denominar uma forma de associação muito íntima, um grupo altamente integrado em que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laços de simpatia. Comunidade Marielle agora tem creche para atender suas crianças. Aposentadoria menor e mais distante para os trabalhadores. A casa comunitária, que foi destruída por 2 vezes por ação da polícia, foi totalmente reconstruída pela comunidade Marielle Franco e transformou-se numa creche, que abriu as suas portas no dia 20 de julho. Ela vai atender cerca de 15 crianças que atualmente não conseguem vaga nas creches próximas porque o endereço delas não possui um CEP. Há 1 ano, 1 ano e 3 meses, foi demolida a minha casa, quando eu estava na maternidade com ele, que ele estava nascendo. Aí eu estou morando com um parente. E é difícil conseguir creche pro tamanhinho dele. E vai ser uma boa oportunidade para conseguir uma creche para ele, Para ele ficar, para ele poder trabalhar. Eu tentei conseguir creche para ele, mas é difícil demais, Tem que ficar na lista de espera, aí demora bastante. E não ter endereço aqui se torna muito difícil para as mães, como eu. Inscrever as crianças na creche. Aí vai ser uma oportunidade ótima essa creche aqui na comunidade. Meu filho, ele tem 5 anos, a gente não conseguiu creche para ele por causa de CEP. Eu até consegui uma vaga aqui embaixo no Instituto Nossa Senhora dos Anjos. Eles não quiseram dar vaga para ele unicamente por causa de um CEP. Eu tenho todo o documento preenchido lá, quando chegou para pôr um CEP, eles não quiseram pegar ele. Até expliquei a situação onde a gente morava, falou que não. Porque senão lá na creche, a gente dá o endereço de um lugar, mas mora em outro, não ia estar valendo. Aí não consegui ele botar na creche desde o ano passado. Eles têm um conhecimento que existe essa comunidade aqui, eles não querem dar oportunidade. É como se fosse uma discriminação por morar aqui. Porque não tem outra explicação, não precisa de um CEP, tem o nome da rua, do endereço, tudo direitinho. Tá explicando a situação, a pessoa não quer, não aceita ter filho, não existe outra explicação. O conselho briga com a gente que a gente tem que botar os nossos filhos na creche, em período. Até como eu já tive caso no conselho por causa da minha filha de 8, que não estava estudando. Ela estudava lá do outro lado, a gente descia de pé, tudo, porque como é que tu vai pagar uma passagem todo tempo para ir e vir? Ou tu paga passagem ou tu compra alimentação. Aí o conselho quer cobrar de ti, mas não quer ser cobrado. Eu já moro aqui 1 ano e 8 meses, Quando nós viemos para cá foi muito difícil, Porque quando a gente chega, meu marido é deficiente, aí derrubaram a nossa casa, nós construímos de novo. Aí como nós temos nossos filhos pequenos, a gente já foi atrás de creche, só que não consegue porque nós não temos o endereço atual, Aí eles não querem aceitar. Aí como surgiu essa oportunidade das meninas fazerem aqui, aí para nós já fica bem melhor, Até mesmo para a gente trabalhar, E ter com quem deixar nossas crianças. Tenho 3, de 5, um de 6 e um de 7. Já são grandinhos, Mas mesmo assim, para a gente trabalhar e deixar, não tem com quem, A gente não consegue vaga. Aí as meninas já vieram, já falaram pra gente, Aí espero que dê certo, Que a prefeitura venha, apoie a gente, Porque é um lar para muita gente, Porque eu ainda não consegui um emprego, Aí só meu marido, só com o saláriozinho dele, aí fica uma situação meio complicada para pagar aluguel, Ela tá comigo desde, ela tá junto em todas as passeatas, em tudo. E agora, pelo fato da gente morar aqui na ocupação e não ter o CEP, não ter o endereço, eu sei que mês que vem eu tenho que voltar a trabalhar e eu não vou ter onde deixar ela. Então a gente sentou, viu toda o pessoal que está com os filhos em casa, as mães que deixam de trabalhar, porque não conseguem a creche, aí a gente teve a ideia de montar aqui na comunidade. Aí a gente desceu, pediu apoio na universidade, para o grupo de apoio das ocupações também. A princípio, segunda-feira, a gente começa com 15 crianças.
quais as idades? De 6 meses até 8 anos, que a gente vai pegar esse período que eles estão em casa de férias, os maior, e vamos trazer eles para cá para já não ficar na rua, porque a gente tem um problema com a polícia também. Então, se eles estiver na rua, dependendo a hora que eles chegam, a gente sabe que como é complicado, né? Então a gente vai pegar eles para ficarem aqui nesse início também com a gente. Perdemos uma das vezes, a gente reconstruiu Colona por não ter material que a própria prefeitura leva. A gente reconstruiu com a ajuda do pessoal do apoio. Daí foi onde é que surgiu a ideia de fazer creche para as crianças, para a gente tirar eles da rua, porque a gente tem um problema de ficar com as crianças na rua, a polícia vem com arma mirando para as crianças. É bem complicado aqui, daí para a gente poder tirar eles, a gente pediu ajuda com o pessoal da UFSC, daí vai vir as pedagogas para ajudar a gente a cuidar e as próprias mães vão ajudar também. Uma vez por semana, cada mãe vai vir ajudar as crianças para cuidar das crianças na cozinha. E estamos pedindo ajuda para o pessoal que puder vir nos ajudar. No momento a gente precisa da comida, mensalmente, e temos pedindo material para o nosso banheiro, como a gente ainda está construindo o banheiro para as crianças. A gente tem o Face da ocupação Marielle Franco e a gente também está recebendo aqui na própria casa. Eu, inclusive, tive que tirar meus filhos daqui, foram para Foz do Iguaçu, pelo não ter o fato de não ter escola pelo endereço, que as mães aqui não conseguem só pelo fato de ser uma ocupação. Aí não tem como provar a residência. A proposta de emenda constitucional 06 de 2019, que trata da reforma da Previdência, segue agora para o segundo turno de votações na Câmara dos Deputados em Brasília. O advogado Luiz Fernando Silva, que é assessor de diversas entidades sindicais e inclusive de federações de trabalhadores, respondeu como fica a aposentadoria de 3 trabalhadores da iniciativa privada, à luz das mudanças que já ocorreram. Esses trabalhadores são a Daniele, de 21 anos, a Michele, de 40 e o Luciano, de 52 anos. O que tem de mais grave é o aumento do tempo mínimo de contribuição para fins de acesso a benefícios do regime geral, benefícios da Previdência, do INSS, né? Hoje a exigência é de 15 anos e nós vamos passar a ter uma exigência de 20 anos de contribuição. Isso pode parecer pouco para quem trabalha em locais mais estáveis, em que você tem a vida laboral mais estabilizada e, portanto, com vínculo laboral ao longo dos 35, 40 anos de vida funcional. Mas não é a realidade da população brasileira. A imensa maioria da população brasileira tem uma sazonalidade muito grande entre vínculo formal e vínculo informal. É bom lembrar que a gente vive hoje cerca de 55% da população economicamente ativa, as pessoas em idade de trabalhar, estão fora do mercado de trabalho formal. Portanto, nós já estamos falando de previdência de 45% da população, não de 100%. Né? Isso já é um primeiro limitador. E mesmo esses 45 que estão no mercado formal não estiveram durante sua vida toda. Estiveram, estiveram, saindo. Por isso que a quantidade de tempo de contribuição dessas pessoas acaba sendo pequeno em relação ao tempo que elas trabalharam efetivamente. De algum modo tiveram vínculos, bico e foram trabalhando. Então, o mais grave, a nosso ver, da reforma, até do que está mesmo na votação do primeiro turno, é o aumento dessa exigência de tempo de contribuição, de 15 para 20 anos. O que impacta mais fortemente ainda nas mulheres, porque a mulher tem mais sazonalidade de vínculo formal, em razão do mercado de trabalho restritivo à mulher, é uma realidade brasileira ainda, aliás, realidade no mundo todo, né? Do empregador preferir o homem à mulher, a maternidade, que muitas vezes afasta a mulher do mercado de trabalho, a decisão das famílias pós-maternidade de que então a mulher é que vai se afastar porque eles não conseguem creche, o Estado não oferece creche, um dos dois tem que se afastar, normalmente como o homem ganha mais do que a mulher, né, como uma realidade do mercado de trabalho, quem se afasta é a mulher. Logo, essa mulher acaba tendo muito menos tempo de contribuição ao longo desses 40 anos de trabalho dela do que o homem. Né? E hoje nós tínhamos no regime geral de previdência, na situação atual, a média do tempo de contribuição das mulheres era de 16 anos para uma vida laboral, de cerca de 40. Se eu posso fazer uma conta simples, né? Se a mulher começa aos 18 anos, se aposenta aos 60, portanto nós temos aí 42 anos, e ao longo desse tempo hoje ela comprova 16,
Se eu passar a exigir 20, é uma regra de 3 simples. Quanto ela vai ter que ter tido de trabalho nessa mesma proporção para conseguir alcançar e comprovar os 20 anos de contribuição? No final, nós vamos chegar a uma conta que vai dizer que essa mulher vai se aposentar lá na faixa de 84, 85 anos de idade, contando que ela só possa começar a trabalhar a partir dos 16. Se eu olho isso para a idade média da população brasileira, eu estou dizendo que ela não vai se aposentar, né? E como isso impacta mais fortemente nas populações mais pobres, porque elas que têm mais sazonalidade de vínculo, então a conclusão é óbvia, né? A reforma veio para fazer com que o pobre não se aposente. Ficaram de fora os militares de maneira geral, que desde o começo não foram incluídos, né? Se discutiu até no início da PEC, da proposta de emenda constitucional, que eles seriam incluídos, mas não foram, militares das Forças Armadas, né? E houve agora, na votação de primeiro turno, um destaque aprovado no primeiro turno, falar em melhoria, quando eu falo de reforma da Previdência, parece uma coisa estranha. Não posso dizer que é melhoria, mas hoje houve uma redução do dano causado aos trabalhadores de área de segurança pública, presídios, Polícia Civil e etc. Vocês todos acompanharam isso na mídia, do presidente da República, dizendo que para eles tinha que aliviar um pouco as medidas, etc. Então acabou o pessoal da segurança pública tendo um tratamento um pouco menos danoso do que o tratamento que foi dado ao restante dos trabalhadores brasileiros. Os parlamentares que dizem que não, a reforma vai combater privilégio de parlamentar, não combateu absolutamente nada. Os 500 e poucos deputados e os 80 e poucos senadores permanecem com a sua regra previdenciária exatamente igual, sem nenhuma alteração. O que vai se fazer, o que a emenda projeta, é que os próximos mandatos terão um tratamento diferenciado, estarão vinculados ao regime geral de previdência, etc. Salvo se até lá uma emenda específica não mudar tudo. E emenda a seu próprio favor, a gente costuma ver o Congresso aprovar a todo momento, né? Coisas que sejam para beneficiá-los e não para prejudicá-los. Então esses setores foram os setores que ficaram de fora. Os servidores públicos, de maneira geral, foram os mais atingidos, né? Mais fortemente atingidos. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente em relação ao regime geral vale de modo mais pesado para o setor público, em que pese no setor público a gente tem uma característica de estabilidade. Então aquele problema do tempo de contribuição é menor para servidores públicos, né? Mas as regras de transição são mais pesadas, o critério futuro de aposentadoria é mais pesado do que é aquele projetado para o regime geral de previdência. Então também eles perdem fortemente. Como ficaria a aposentadoria da Daniele, que é uma mulher negra, tem 21 anos e trabalhou 3 anos com telemarketing? Piora para os negros, né? Essa relação de trabalho formal, informal, formal, informal e valores durante a vida laboral são piores em relação aos negros do que são em relação aos brancos. Então ela soma 2 aspectos ruins, né, do ponto de vista previdenciário para ela, infelizmente, o que demonstra a injustiça social do mecanismo previdenciário do Brasil, hoje até, independente da reforma, e que vai piorar com a reforma, né? Então ela certamente terá ao longo da vida muitos desses vínculos e não vínculos, né? Por ser mulher, por ser negra, talvez menos formalidade de trabalho, salários mais baixos e, portanto, vai cumprir a mesma regra ao final. Vai ter que cumprir os mesmos 20 anos de contribuição para se aposentar aos 60 anos de idade. Se ela cumprir só os 20 anos de contribuição, ainda vem um agravante nessa emenda. Para todos os que se aposentarem só com o tempo mínimo de contribuição de 20, que já vai ser difícil atingir para boa parte da população brasileira, o cálculo também não é mais o cálculo atual, que chega perto de 100% da média das remunerações. O cálculo, nesse caso, vai ser 60% da média. Então, se ela já tem salários baixos ao longo da vida, consegue contribuir só 20 anos, ela provavelmente vai se aposentar com os valores mais baixos, com 60% do que foi a média salarial dela. Então ela vai ter que cumprir a mesma idade de 60 anos, vai ter que cumprir os 20 anos de contribuição e vai ter um benefício bem menor, porque provavelmente, salvo, claro, pode ser que ela consiga trabalhar com vínculo a vida toda, e isso muda um pouco o cálculo dela, mas nós temos que falar em média, né? Não podemos, mesmo pegando um caso concreto, nós temos que comparar com a média da população brasileira. E como ficaria a aposentadoria da Michele,
que trabalha numa cafeteria, tem 40 anos e tem 16 anos de carteira assinada. Da mesma forma, ela teria que ter os 20 anos de contribuição no mínimo para se aposentar e a idade. Essa senhora até apresenta um tempo de contribuição razoável para quem tem 40 anos de idade, não é? Porque posso dizer que se ela começou aos 16 anos, nós temos aí 38 anos, aliás, 28 anos de trabalho, mais ou menos, para ter 16. Então, se a gente fosse fazer uma média aqui, diria que ela, quando chegar aos 60 anos de idade, vai ter ultrapassado os 20 com o mínimo de contribuição, talvez tenha um pouco mais, 21, 22, 23, que vai elevar aquela proporção de 60 para 62, 64, 66, de acordo com o tempo de contribuição que ela tem a mais, né? E dependendo também da escolaridade, né? Cor da pele, branca ou negra, né? Isso não está escrito, evidentemente, na reforma, mas essa é a realidade do mercado de trabalho brasileiro, então interfere. O último caso é um jornalista, o Luciano. Ele tem 52 anos e já possui 30 anos de contribuição. Como ficaria a situação dele com as novas regras? Veja, é mais uma demonstração dessa realidade que a gente falou há pouco, né? Normalmente um jornalista, profissão de nível superior, com escolaridade, normalmente tem vínculos formais um pouco mais perenes, um pouco mais constantes, né? Portanto, ele consegue com 52 anos demonstrar já 30 de contribuição. Então ele já ultrapassa o mínimo de 20 para a aposentadoria no regime geral e já terá percentuais de acréscimo, né? Acima de 20, os percentuais a cada ano, a maior de contribuição acima de 20 traz um aumento naquele valor da aposentadoria. Então ele vai estar submetido a regras parecidas, né? As regras que nós mencionamos anteriormente, cumprir tempo de serviço, no caso do homem 65 anos, com o tempo de contribuição de no mínimo 20, e vai sobrar para ele lá no final saber, ele vai partir de mais do que 60, porque ele já tem 30, né? Então ele vai ter um tempo de contribuição que já está 50% a mais do que o mínimo, então ele vai se aproximar mais do que seria o 100% da média, não é? Que seria o benefício ideal, conseguir receber 100% da média. Mas mesmo isso, é bom lembrar que até na legislação atual, quando nós calculamos a média para definir o valor do benefício, a média são as contribuições que ele pagou de 94 para frente. Se apura as 80% maiores e despreza as 20% menores. Isso faz com que a média seja, porque despreza as 20% menores, essa média seja mais próxima da última remuneração. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras desta terça-feira vai ficando por aqui. Mas em Desacato, você já sabe, de segunda a sábado, uma programação exclusiva. Todos os dias, a edição do portal. E a qualquer momento, uma cobertura ao vivo. Então, vamos colocar mais profissionais envolvidos com a outra informação? Contribua com o movimento da campanha do leitor e da leitora amiga. Com uma pequena contribuição de todo mundo, vamos colocar muito mais cobertura e muito mais jornalismo, muito mais informação à disposição da classe trabalhadora. Desacato 12 anos. Utopia em resistência.